Capítulo 349, Criação de Kinei. 9. A maior vantagem de ter absorvido a exúvia do rei macaco era que Yonvou agora podia usar melhor os 5 elementos que se aproveitavam do poder da natureza sem precisar recorrer aos bias como meio. Quanto maior o poder mágico, maior seu controle sobre a natureza seria. Ele podia até causar desastres naturais. Se ele combinasse isso com suas habilidades e poderes, qual seria o resultado? Um arco preto avermelhado rasgou o ar. Ele se movia tão rápido que a Astrel de cabelos verdes não teve tempo de reagir e nem conseguiu sentir o ataque vindo. Ela viu algo brilhar, mas parecia só com outro mortal normal como os jogadores de Displuto. Mas depois que viu o poder que continha, ela percebeu que era tarde demais e não era algo que podia ser ignorado. Era o poder sagrado de vários deuses do mundo celestial que não pertencia ao Tártaro. Ela podia sentir a força que qualquer ser divino do seu nível odiava, o grande sábio. Porque o poder desse desgraçado maluco tinha aparecido aqui. Mas já era tarde demais. O poder preto avermelhado perfurou seu artefato divino, Deneb. Ela tinha erguido uma barreira que podia bloquear a maioria dos ataques, mas o Ruibanga destruiu facilmente. Deneb explodiu em pedacinhos. Os monstros que Deneb invocou ficaram confusos quando a conexão foi cortada. Bam! Os ataques não pararam por aí. Onda de fogo, faísca fervente conjunto celestial, relâmpago. A onda de fogo não produziu só uma explosão. Mais 2 explosões vieram à tona, destruindo tudo em seu caminho. Com o relâmpago intenso do conjunto celestial adicionado, era como um desastre. Bum! 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 Centenas de relâmpagos flamejantes caíram no território sagrado, iluminando o Tártaro, que até agora era pura escuridão. As explosões e o calor eliminaram os monstros. Purificação da espada vilão, expelir. A chuva de fogo e relâmpago incluía a opção de Vigrit e caiu precisamente nos inimigos marcados enquanto Yonvou usava a diferença de tempo. Os monstros derretiam no fogo. Sem as orientações de Astrel através de Deneb, eles eram presas fáceis. Fator contagioso: conforme os monstros morriam, maldições se espalhavam e aqueles que eram afetados experimentavam debuffs. Outros poderes de combate como o Agub e o Seong ativaram ao mesmo tempo, combinando uns com os outros para aumentar drasticamente a escala da destruição. Os corpos dos monstros mortos se empilhavam como neve. Agares ri de forma maníaca. Vilamacitra elogia a cena que você criou. Vilamacitra expressa sua boa vontade em relação a você e substitui o poder que deu por um mais forte. O poder Gubitara Negra foi criado. Gubitara Negra Rank, poder proficiência, 0,3%. Descrição: um poder que um demônio de não afiliado presenteou a você. Como um Azura cujo desejo é lutar, Vimalacitra nunca largou sua espada mesmo depois de se tornar o rei dos reis e imperador. Enquanto dava uma pequena pausa, ele deu uma olhada no mundo inferior e ficou intrigado com você. Ele se livrou da sua afiliação com a seita Jie, descartou sua posição como rei dos reis e começou a viver como um nômade mais uma vez. Por causa disso, todos os deuses e demônios estão com medo, pois o ser que os aterrorizava está andando livremente novamente. Como um presente para você, aquele que revigorou sua paixão inicial, ele te deu um poder que nunca deu aos seus apóstolos. Onde flores de sangue desabrocham sempre que seus inimigos estiverem espalhados por uma enorme área, o usuário tem uma chance de 35% de plantar flores de sangue. Flores de sangue corroem a vida e a alma do inimigo e causam 30 pontos de dano por segundo. O inimigo não pode se recuperar desse dano. Ao invés disso, o usuário será curado 1% com cada flor de sangue que plantar. Rei dos Azuras: o usuário terá vantagem sobre seus oponentes, forçando-os a se curvar de medo. O poder de ataque do usuário aumenta com cada golpe. Depois de 15 acertos consecutivos, o poder destrutivo aumentará em 10 vezes. Olhos do Sábio: quando o poder é ativado, os olhos de Vimalacitra se manifestam. O usuário passa a ser capaz de utilizar o conhecimento de um demônio com séculos de experiência. O poder Gubitara Negra que Vimalacitra deu a ele funcionava em harmonia com Vigrit.
Os inimigos sofriam debuffs a uma distância enorme enquanto ele ganhava buffs. A recuperação do seu poder mágico escalava com o número de inimigos. Yonvou gostou da frase corroem a vida e a alma. Dependendo de como ele usasse essa habilidade, ele ganharia poder próximo ao de um ser divino. Como ele poderia precisar lutar com seres divinos no futuro, era uma boa arma. A terceira opção, Olhos do Sábio, também era uma vantagem excelente para alguém como ele, que precisava de vários ângulos para atacar. Era como se Vimala Citra tivesse feito esse poder especialmente para Yonvou. Depois de terem sido atingidos pelos relâmpagos flamejantes, os monstros estavam agora em agonia enquanto flores de sangue apareciam sobre eles. Eles sofriam ataques que pareciam sem fim: matador de dragões, roda flamejante, onda de fogo, relâmpago, fator contagioso e gubitara negra. Yonvou sentia toda a sua saúde e poder mágico o deixando, mas ele conseguiria recuperar sua força quando seu corpo absorvesse os monstros que estavam morrendo. Além disso, a chuva de ataques não parou por aí. Fatores para os inimigos que vão morrer. Uma visão do inferno se abriu no meio do ar e Bo apareceu com um enorme livro de leis. Undum envia sua bênção. O poder do livro sem leis foi ativado. O poder da inscrição esmeralda foi combinado. A primeira página como operar marionetas foi desbloqueada. O conhecimento que ele absorveu dos magos de Necrópole o estava ajudando com a inscrição esmeralda. Ele ainda usava mais o livro sem leis que Undum deu a Yonvou e seus poderes aumentaram bastante. O livro sem leis girava enquanto abria a primeira página. Uma névoa negra desceu contendo um número massivo de almas do desespero do Rei Obscuro. As almas entraram nos corpos dos monstros mortos e começaram a se mover. Acordem quando ouviram o comando de Bo. Cada corpo se levantou como um boneco com olhos vagos. Eles correram na direção dos monstros mais perto deles. Já presos ao campo de batalha pelas flores de sangue, os monstros caíram com o ataque dos corpos possuídos. A invasão de monstros que parecia a ponto de dominar o território sagrado foi impedida enquanto as almas dos monstros eram vinculadas ao desespero do Rei Obscuro e adicionadas ao poder de Bo. O dragão de ossos apareceu no céu e cuspiu seu sopro venenoso. Cernuno está dando seus fatores. Uma alma sagrada está despertando. O espírito azul, Rebeca, brilhou e se dividiu pelo ar na forma de um vento afiado. Shannon e Ryong usaram suas habilidades únicas combinadas com os fatores dos deuses da guerra e exterminaram os monstros rapidamente. Não muito tempo depois, o território sagrado foi combinado pelo poder de Yonvou, ou mais precisamente, o poder do Rei Obscuro. Só guerra e morte existiam ali. Agares dá um tapa no joelho com a sua conquista. Nergal sorri em satisfação com as incontáveis mortes. Os deuses da morte riem. Os demônios da guerra começam a avaliá-lo. Você está sendo avaliado. Dependendo do resultado, você pode receber vários benefícios e fatores. Os deuses da morte o elogiam. Os demônios da morte se perguntam se eles possuem algum poder mais forte. Uma discussão sobre você está acontecendo. Dependendo do resultado, o seu nível será decidido. Yonvou se lembrou de uma conversa que teve uma vez com o Rei Marcial enquanto olhava para a carnificina inacreditável que ele havia criado. Como posso ir de um jogador normal para um rei? Naquela hora, Yonvou não sabia como ele conseguiria alcançar o Rei Marcial e fez essa pergunta a ele. Yonvou não esperava por uma resposta compreensiva, já que o Rei Marcial sempre respondia sendo forte ou se esforçando. Para Yonvou, que não era naturalmente talentoso, alguém como o Rei Marcial parecia estar muito além do seu alcance. Se tornando um desastre natural, o Rei Marcial disse para que ele se tornasse tão poderoso quanto um furacão, um terremoto ou um vulcão, algo que não podia ser parado pelos seres humanos. De certa forma isso é um desastre natural e Yonvou achou que ele estava chegando perto. Apesar de estar bem longe do Rei Marcial, que explodiu metade de uma cidade só com um soco, Yonvou sentia como se estivesse se aproximando do nível de um desastre natural. Ele estava um passo mais perto de se tornar um dos 9 reis. Svish! A lança Ruimbango virou. Urg! Urg!
A Vigrid negra e o Ruilbang branco tremeram. A visão das duas cores se fundindo era gloriosa. Os olhos de Yonvou encontraram os de Hades. Hades, que era sempre cínico, assentiu para Yonvou e voltou a balançar sua espada contra os titãs. O espaço pareceu tremer e 5 dos titãs foram lançados para trás e se alojaram na lateral de uma montanha. Seu Astreu, que tinha perdido seu artefato divino Deneb e suas criaturas, gritou em fúria. Ela foi na direção dele como uma aura assassina. Os outros titãs tinham consumido a luz do falecido Cronos e se tornaram em deuses gigantes, mas Astreu considerava idiotice transformar seu corpo tão drasticamente. Ao invés disso, ela coletou a luz de Cronos com Deneb e os monstros que ela invocava eram todos de Cronos. A destruição de Deneb significava que ela tinha perdido todo o seu poder. Ela não sabia como seus irmãos reagiriam, então estava furiosa e realmente queria matar Yonvou. Yonvou reativou seu poder mágico e agarrou Vigrid e o Ruilbang, que ainda estavam combinados como uma lança longa. O ser divino estava voando na direção dele, mas era impossível lutar contra ela. No entanto, não havia escapatória, ele precisaria enfrentá-la diretamente. Estranhamente, ele sentiu uma onda de confiança. Não acho que vou perder. Será que seu ego tinha inflado por causa do desastre que ele causou? Não parecia ser isso. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: HMPH. Vejo que esses perdedores na Terra da Morte estão tentando tocar no que é meu. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: aceite-me. Deixe-me entrar. Vou ajudá-lo a dar um tapa nos rostos desses perdedores. O que acha? Não acho que é uma má oferta. O ser divino de baixo nível chamado Raikien Yonvou o conheceu quando chegou no Tártaro. Tinha se apresentado como o capitão de Displuto. Naquela hora, Yonvou achou que ele era mais fraco do que esperava. Nem o rei marcial e nem a rainha do verão conseguiram alcançar um nível divino, então para Yonvou, a ideia parecia impossível. Ele achava que seres divinos como Hermes, Atena e Agares estavam fora do seu alcance. Na verdade, o titã chamado Persis era tão forte quanto eles. No entanto, Rai definitivamente não estava nem perto do rei marcial. Ele tinha a mesma aura dos 9 reis, mas não seria capaz nem de tocar a barra das calças do rei marcial ou da rainha do verão. Por quê? Ele sabia que nem todos os seres divinos eram iguais, mas se perguntava como eles poderiam ser mais fracos do que mortais. Astreu era um deles. Sem seu artefato, ela tinha o mesmo nível de poder que Rai, ou talvez fosse só um pouco mais forte. Nesse momento, cerca de 900 deuses e demônios estavam conectados com Yonvou através de seus canais. Demônio perverso, ele escolheu o poder de Agares. Sua vontade de luta começou a ferver e uma personalidade bestial tomou conta dele. Kubitara Negra, olhos do sábio, ele começou a usar o conhecimento de Vimalacitra. O mundo que ele via através dos olhos dracônicos e olhos dourados flamejantes tinha se tornado preto e branco. Dando um passo nesse novo mundo, ele lançou o Ruilbang para frente. Vigrid explodiu com a aura negra e chamas negras entraram em erupção ao redor dele. Capítulo 350, Criação de Kinei. 10. Astreu se engasgou por causa do poder que a empurrou para trás e a fez sair voando. Por um momento, descrença preencheu seus olhos. Ela olhou para sua mão direita, que estava começando a curar depois de ser queimada. Ela olhou ao redor instintivamente. O chão estava todo destruído e a atmosfera estava escaldante. Se ela não tivesse sacrificado sua mão direita para criar uma barreira, seu corpo teria sido parcialmente destruído. Como isso era possível? Ele era só um jogador mortal. Ela não conseguia acreditar que um mero inseto que mal viveria por 100 anos conseguiu machucar alguém como ela, que tinha vivido por eras. Até mesmo o jogador mais forte de Displuto nunca conseguiu feri-la assim. A única exceção era Rifle Fantasma Lã, mas a apóstola de Hades, que estava a um passo de se tornar um ser divino, estava além do que um mero jogador do mundo inferior poderia alcançar. Era impossível um mero mortal ferir um ser divino.
Até mesmo com Ruin Bang isso não teria como acontecer, a não ser que ele pudesse controlar o poder do grande sábio. Astreu acreditava que ela devia ter cometido um erro. Talvez algo tivesse dado errado com seu poder sagrado depois que Sdeneb foi destruído. Ela achou que havia uma solução fácil, então esticou sua mão cheia de poder sagrado. Maldição da luz das estrelas. Ela podia forçar seu poder sagrado para dentro do corpo do seu oponente e deixar um veneno que não possuía antídoto. Isso seria o suficiente para se livrar daquele fogo irritante, destruir o Ruin Bang e aquela espada estranha e arrancar sua máscara irritante. No entanto, Yonvou atacou com Ruin Bang mais uma vez. A lança girou e fogo se condensou firmemente ao redor dela antes de explodir mais uma vez. Vórtice era a habilidade única que Bentek uma vez usou contra Yonvou. Um deus oculto está te observando com a ajuda da deusa do Olimpo, Hestia. Um deus oculto está chocado pela habilidade que você usou. O deus oculto revela seu nome. Uma mensagem de Poseidon chegou. Mensagem: como? Por que você consegue usar essa habilidade? Uma mensagem de Poseidon chegou. Mensagem: pare agora. Esse é um poder que eu dei para o meu apóstolo. Não é algo que você tem o direito de usar. O canal com Poseidon foi bloqueado devido às características do Tártaro. Yonvou sabia que mais de 900 olhares estavam fixos nele depois que ele liberou todos os poderes. Alguns provavelmente pagaram um preço para os deuses e demônios que estavam dando seus poderes a Yonvou para compartilhar o canal com eles temporariamente. Ele não prestou muita atenção nisso porque era melhor para ele se mais deuses e demônios ficassem interessados nele. Parecia que até mesmo Poseidon não conseguiu resistir e estava assistindo com a ajuda de Hestia, a deusa do coração e da proteção. Ela tinha dado a Yonvou um poder chamado ponto de faísca. Felizmente, o canal foi cortado enquanto Poseidon estava gritando de raiva por causa do efeito único do Tártaro. Espero não ouvi-lo de novo. Os deuses e demônios conectados começam uma discussão sobre você. Uma votação está sendo realizada. Houve um acordo unânime para impedir que Poseidon se aproxime de você. O canal com Poseidon foi bloqueado permanentemente. Os deuses e demônios resolveram impedir que Poseidon se comunicasse com ele. Parecia que eles o achavam irritante. Apesar de Agares também ser uma peste, ele gostava de Yonvou, então eles não o bloqueavam. Yonvou sorriu de satisfação e atacou mais uma vez com Ruin Bang. Toda vez que um vórtice saía dele, Astreu cambaleava para trás. Sua mão direita foi esmagada mais uma vez e ela estava sentindo o perigo dos ataques sem piedade. Yonvou continuou a atacar, relutante em deixar essa oportunidade passar. Kubitara Negra, olhos do sábio, olhos dracônicos, percepção extrasensorial, usando os sentidos da percepção extrasensorial e olhos dracônicos, junto com os olhos dourados flamejantes, ele continuou a atacar com o poder de Vimalacitra, encurralando Astreu. Vigrid atacava as imperfeições da divindade dela e os olhos de Vimalacitra, que era considerado o maior dos demônios da guerra, faziam cálculos auxiliados pela diferença de tempo. Com o Ruin Bang do grande sábio conjunto celestial, não havia escapatória para ela. Corta. Vigrid, que estava seguindo Astrel como uma cobra, cortou para cima enquanto Astrel tentava se esquivar, mas Vigrid já tinha cortado seu olho esquerdo. Kiaak! Você conseguiu plantar com sucesso uma flor de sangue em um deus de Titã, Astreu. Você feriu um deus criticamente. Você feriu um deus criticamente. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 20.000 karma. Você adquiriu um adicional de 30.000 karma. Você adquiriu o título aquele que feriu um deus. Você desbloqueou parte das condições ocultas do artefato Vigrid. Informações adicionais estão sendo fornecidas. Como se atreve? Como se atreve? Astreu gritou. Seu poder sagrado se moveu, tentando restaurar seu olho esquerdo, mas o poder continuava se dissipando, fazendo com que ela sentisse uma dor agonizante. Ela percebeu tarde demais que algo estranho tinha desabrochado em seu olho direito e afetado sua divindade. Era uma semente grotesca de um demônio, uma flor de sangue.
Kubitara Negra tinha se fundido com sua alma. Durante a Era Lendária, antes que houvesse ordem da torre, o rei Azura Vimalasitra era temido pelos deuses e demônios. Porque seu poder estava aqui. Pelo que ela sabia, Vimalasitra era um ser arrogante que nunca se importava com o mundo inferior. Ele ignorava e detestava os fracos. Ele era famoso por ser tão exigente que não tinha aceitado nenhum apóstolo. E ainda assim, ele havia dado seu poder mais forte para um jogador que nem era seu apóstolo. Ele deu um poder que deuses e demônios consideravam tabu para um mortal, a capacidade perigosa de matar um ser divino. Não. Assim eu vou estar em perigo de verdade. Astreu se sentiu ameaçada pela primeira vez em sua vida. Ela tinha sido derrotada pela apóstola de Hades, Lan, porque também deixou sua guarda baixa no passado, mas agora ela sentia ainda mais perigo. Era uma ameaça à sua existência, uma ameaça que ela não sentia desde que foi aprisionada no Tártaro. Kubitara estava consumindo sua alma vorazmente, como um veneno que lentamente tomava sua respiração. Seu corpo parecia pesado. Com os buffs do poder sagrado que Kubitara consumiu, Yonvou cortou o braço direito de Astreu. Corta. Uma fonte de sangue jorrou de seu ombro, brilhando quase de uma maneira fantástica. Astreu agora estava gritando. Eu consigo. Yonvou tinha certeza de que podia matar Astreu. Ela era um titã que havia lutado por supremacia contra os deuses do Olimpo, mas era mais fraca do que os 9 reis. Ela só desprezava os jogadores porque seu nível era maior que os deles. Mas assim que a lacuna entre os níveis foi eliminada, ela caiu. Yonvou não sabia por quê. Talvez ela não tivesse treinado porque confiava em seu nível divino, ou talvez existisse um segredo que os jogadores não sabiam. Isso não importava para ele. Se Yonvou pudesse matar um deus, ele mataria. Agarrando o Ruinbang novamente, ele atirou mais vórtices na direção dela. Ele não precisava se preocupar com quanto poder mágico ainda possuía, pois a quantidade de poder sagrado que vinha dela era imensa. Caçá-la com o poder dela era satisfatório. Vigdit cuspiu aura negra de novo para encurralá-la. Seu braço esquerdo foi destruído. Então sua perna esquerda e depois a perna direita. Só seu tronco sobrou, rolando no chão. Astreu tinha sido reduzida a um estado patético para um titã. Quando foi a última vez que ela tinha sido humilhada, com exceção de quando ela foi expulsa do Olimpo e aprisionada no Tártaro? Hades continuava a observá-los, mas 1000 anos atrás, os titãs já tinham começado a ter a vantagem. No entanto, a interferência de Yonvou estava fazendo tudo desmoronar. Os monstros que eles usaram para invadir o território sagrado foram aniquilados e ela estava em um estado horrível. Hades também começou a atacar os outros titãs como uma energia revigorada. A vitória estava agora do lado do templo do rei do submundo. A guerra que ela achou que já estava vencida tinha se tornado um massacre. Vigdit parou bem na frente de seu pescoço. Astreu não teve escolha a não ser dizer o nome que não queria dizer. Tetifão. Eu aceito a sua oferta. Então me salve, por favor. Ela gritou para o céu, mas nada aconteceu. Por favor. Tifão. Quando a lâmina estava prestes a cortar sua garganta, uma coluna de luz desceu do céu e a envolveu, afastando a aura negra. Yonvou levantou sua cabeça com uma expressão rígida. Algo fora do normal estava tentando aparecer, trazendo uma pressão tão extraordinária que faria até grandes seres divinos se ajoelharem. Era uma sensação perigosa que ameaçava Hermes, Atena e até mesmo Hades. O campo de batalha ficou em silêncio instantaneamente. Diz Pluto e os monstros congelaram. Que pandemônio! Um olho enorme apareceu por entre as nuvens negras. Era como se um ser colossal além da imaginação estivesse espiando por um pequeno buraco que tinha feito nas nuvens. Seus olhos viraram enquanto ele examinava o campo de batalha caótico, localizando Astreu, cuja vida patética estava sendo ameaçada por um mortal. Vocês reclamaram dizendo que conseguiriam sozinhos, mas acabaram nesse estado. Hades abaixou sua espada com as sobrancelhas franzidas. Tifão, 2 espécies estiveram causando problemas no Tártaro. Titãs e gigantes. Cronos, o rei dos titãs, já estava morto, mas o rei dos gigantes ainda os governava.
Diziam que ele era meio humano e meio monstro. Ele tinha o tronco de um humano, mas a parte inferior de uma cobra. 100 cobras brotavam de sua cabeça e soltavam relâmpagos. Ele era tão grande que, se abrisse suas asas, podia bloquear toda a luz do sol e deixar o mundo completamente na escuridão. Ele era um monstro que uma vez aprisionou e torturou Zeus, Tifão. O deus dos gigantes estava se mostrando pela primeira vez. Hermes está em silêncio. Atenas está em silêncio. Ares cerra seus dentes. Hestia desvia o olhar. Os orgulhosos deuses do Olimpo estavam em silêncio. Vejo um rosto familiar. Tifão estreitou os olhos enquanto olhava de Astreu para Ionvo, o jogador que eu vi dos 10 portões. Seus olhos pareciam divertidos. Ionvo percebeu que o olhar que o seguiu dos 10 portões era de Tifão. Tifão se virou para Hades como se não tivesse nada a dizer a Ionvo. Parece que isso é o suficiente. O que acha? Se você me deixar levar de volta a esses inúteis, você não vai manchar sua reputação, não é? Todos se viraram para Hades. Ele estava com uma careta em seu rosto, pois estava prestes a virar o jogo. No entanto, ele não tinha outra escolha a não ser concordar. Diz Pluto estava exausto da longa guerra. Se eles continuassem a lutar, embora consigam causar danos aos Titãs, seria difícil de impedir que os gigantes participassem da guerra. Clac! Ele embainhou sua espada. Isso significava que ele tinha aceitado a oferta de Tifão. Era um cessar-fogo. Obrigado, eu confio em você, diferente daquele covarde dos Zeus. Com isso, Tifão fechou seu olho. As nuvens negras fecharam o buraco e a luz brilhando em Astrel ficou mais fraca. As presenças dos deuses gigantes estavam enfraquecendo enquanto eles começavam a voltar, Astreu inclusa. Astreu deu um suspiro de alívio. Ela viveria. Os titãs teriam que se curvar para os gigantes, mas eles tinham que continuar vivos se quisessem batalhar de novo. Me aguarde, humano. Astreu fortaleceu sua determinação de rasgar o humano que a reduziu a esse estado em pedacinhos. Mas enquanto ela desprezava o rosto odioso de Ionvo, ela percebeu que algo estava voando em sua direção. O que? A lança Ruinbang estava indo direto para ela. Mas Ionvo viu Hades e Tifão concordarem em cessar fogo. Como um mero mortal, como ele poderia escolher ir contra? Esse foi o seu pensamento final. Parabéns! Você matou um deus com sucesso. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu um adicional de 20.000 karma. Um novo recorde foi batido. Levará algum tempo para a recompensa ser escolhida. Você adquiriu o título Matador de Deuses. Todos os deuses observando estão chocados. Todos os demônios observando estão rindo sinistramente. Alguns deuses olham para você de forma negativa. Alguns demônios expressam seus pensamentos sobre o nível que será dado a você. O cessar-fogo entre Hades e Tifão foi quebrado. Continua no próximo vídeo.